Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último vídeo do ano em que eu vou falar das melhores leituras que eu fiz durante esse ano de 2023. Foram vários livros lidos. O primeiro que eu li foi um livro do Mortimer Adler, 10 Erros Filosóficos, um livro em que ele fala sobre vários erros que a filosofia acabou cometendo durante a sua história, mostrando como que esses erros impediram que o pensamento avançasse como um todo. E o último livro que eu ainda não terminei, mas vou terminar até o final do ano, é o Manual de Estoicismo, do professor Aldo de Nucci. Vai ser um livro muito importante para um projeto que eu tô criando e que a gente vai ter novidades sobre ele já no mês que vem, tá? Agora, eu separei então 12 livros que eu li ao longo do ano que foram os melhores livros. Só algumas curiosidades, o autor que eu mais li esse ano, pelo menos em quantidade de livros, foi Aristóteles. Foram 7 livros de Aristóteles, 5 livros de Platão, também Nietzsche, Schopenhauer e Santo Agostinho foram os autores que eu mais li ao longo de 2023. O primeiro livro que eu mais gostei, eu separei 12 dos livros que eu mais gostei, dos livros que mais me tocaram, que mais me transformaram, que mais me fizeram me aprofundar em alguma forma naquela área do conhecimento. Mas tem um livro que é um livro de literatura, que é o primeiro aqui dessa lista. Eu li O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que é um livro muito legal, né? A história, ela é uma história que fala ali sobre a solidão, ao mesmo tempo que ela tem um espírito de aventura. A gente tem ali uma lição muito grande sobre amizade e sobre, eu acho que o principal ponto do livro é a questão do reconhecimento do valor. Ou seja, como que a gente precisa do reconhecimento das outras pessoas, se a gente realmente precisa desse reconhecimento dos outros, e o quanto que a gente precisa reconhecer os nossos próprios esforços, sabe? O quanto que a gente pode ter valor mesmo que ninguém esteja vendo. Eu acho que o livro fala muito sobre isso. Tem no livro uma questão que eu acho que é muito parecida com a Ilíada, do Homero, que é uma questão da glória, sabe? Os gregos eles têm esse espírito muito forte de querer buscar a glória a todo custo. E eu acho que o velho na história, no meio do mar, né? O Velho e o Mar, o nome do livro, eu acho que ele tem um pouco dessa coisa de estar buscando ali uma glória depois de um período muito ruim. Não quero dar muitos spoilers sobre a história, mas é um livro muito bacana, eu acho que vale a leitura. É o único livro de literatura da lista. Literatura, infelizmente, não li muito esse ano, porque eu priorizei os estudos na filosofia. O segundo livro também não é de filosofia, é este daqui. História da Solidão e dos Solitários, do Georges Minoir. Esse é um historiador que eu gosto muito. Os livros dele são sensacionais. Ele tem vários livros que quase sempre é história de alguma coisa. E ele fala sempre sobre como que essa coisa que ele está estudando, como que ela aconteceu ao longo da história da humanidade. Então ele pega lá desde a Grécia, desde a Antiguidade, se tiver registros antigos, mais antigos, ele pega e vem caminhando com esse tema até a contemporaneidade. Aqui então nesse livro ele fala sobre a solidão. Como que os seres humanos encararam a solidão ao longo dos últimos anos. Será que a solidão é boa? Será que a solidão é ruim? Quando que a solidão foi considerada um bem? Quando que a solidão foi considerada um mal? Qual que era o contexto cultural e como que aquele contexto tratava da questão da solidão? Ele é muito interessante. Me fez refletir muito porque eu sempre tive muita dificuldade com a questão da solidão, com a questão de se sentir sozinho em alguns momentos. E esse livro foi me deixando mais claro assim, os pontos positivos da solidão e também me ajudou a compreender melhor formas mesmo que a gente pode encarar esses momentos em que a gente está sozinho. Livro número 3 da lista, este pequeno livro aqui, olha, você lê ele em meia hora talvez. Ele é realmente muito pequeno. 36 páginas, muito pequenininho. Hans Jonas, O Conceito de Deus após Auschwitz. Hans Jonas é um filósofo que teve a sua vida mudada pelo nazismo, certo? A mãe dele foi uma das pessoas que veio a morrer nas câmaras de gás lá em Auschwitz. E aqui nesse livro, ele acaba caindo naquele velho problema do mal. Ou seja, se existe tanta maldade no mundo, entre essas maldades, o nazismo e as mortes de milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Ocasionadas pelo regime, como é que Deus pode existir? Como é que Deus pode ser bom? Talvez ele até exista, mas como é que ele pode ser bom, dado que ele permite que aconteça essa maldade no mundo? É o velho problema do mal. E aqui o Hans Jonas, então, vai fazer um estudo sobre essa questão, a partir da perspectiva de Auschwitz, e ele vai trazer uma resposta muito interessante sobre esse problema do mal. Ele vai basicamente mudar a concepção que ele mesmo tinha de Deus. Ele vai trazer aqui a ideia de que Deus é um ser que sofre. É um ser que não é imutável, ele muda, ao contrário do que muitas religiões pregam, que Deus é eterno, imutável, não muda nunca. Ele traz a ideia de um Deus que muda, ele traz a ideia de um Deus que não é todo-poderoso e a ideia de um Deus que precisa da gente, um Deus que precisa da humanidade. É uma ideia realmente muito interessante,
Filosofia da religião é um dos meus temas preferidos. Desde a minha infância, eu sempre gostei muito de estudar sobre religião. Eu gostava muito das aulas de ensino religioso na escola, uma aula que praticamente ninguém gosta. Eu gostava, porque quando falava realmente de religiões, eu achava assim incrível. No ensino médio eu lembro de ter recebido visita de pessoas de diferentes religiões, e ali eu gostava muito de conhecer mesmo, eu queria ler o livro daquelas religiões para entender o que aquelas pessoas acreditavam. E aqui o Hans Jonas faz de uma forma muito simples, poucas páginas, mas fácil de entender. Ele faz uma resolução para o problema do mal, trazendo uma nova concepção de Deus. Um dos meus filósofos favoritos de todos os tempos é Sócrates, né? Isso aí é um fato, tanto que eu fiz o mini documentário sobre Sócrates, e que foi muito bom de fazer, porque eu gosto de falar sobre Sócrates, gosto muito do tema Sócrates, gosto muito da filosofia dele. Mas um dos pontos altos da filosofia de Sócrates é o seu julgamento, certo? Quando ele é levado lá ao tribunal de Atenas, e as pessoas vão discutir, será que Sócrates é inocente? Será que Sócrates é culpado? E aqui a gente tem então esse livro do jornalista E.F. Stone, O Julgamento de Sócrates, em que ele vai fazer um verdadeiro estudo sobre a cultura de Atenas da época, sobre a cultura grega. E a partir dos elementos da cultura grega, ele vai se perguntar, será que Sócrates realmente era inocente? E aí ele vai listar uma série de argumentos e vai mostrar vários pontos da cultura grega e mostrar como Sócrates reagia a esses pontos, mostrando que talvez Sócrates não fosse tão inocente assim quanto a gente pensa. É um livro muito bom e muito completo de informação. Vocês veem que ele é longo, né? A letra é muito pequenininha. Nem tanto, mas é pequena. E o livro é longo, cheio de informações, é realmente um livro que vale a pena ler. Seguindo com o tema Sócrates, a gente chega ao quinto livro. O quinto livro é este daqui, do Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. O Sócrates tem 3 grandes autores que escreveram sobre ele, né? O Platão é um deles, mas o Platão ele tem uma abordagem que às vezes pode ser vista como uma abordagem muito literária, quase como se o Platão quisesse escrever poesia sobre Sócrates. Então, aqui eu acho que no Xenofonte a gente tem uma visão um pouco mais realista, um pouco menos idealista do Sócrates, que ainda continua aqui sendo alguém admirável, tá? O Xenofonte não é alguém como Nietzsche, por exemplo, que vai derrubar o Sócrates. Não, ele ainda é alguém que valoriza o que o Sócrates fez. Mas é uma outra abordagem. É um livro também fácil de ler, leve, tem muitas informações, eu gostei bastante, é uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, com certeza. Chegando então na metade da lista, a gente tem o A Coisa Certa a Fazer, um livro do James Rachels e do Stuart Rachels, 2 professores de filosofia. Nesse livro, na verdade, eles são os organizadores, eles compilam vários ensaios filosóficos sobre temas contemporâneos. Por exemplo, eutanásia, clonagem humana, aborto, casamento. Eles trazem esses vários problemas e trazem argumentos diferentes. Por exemplo, a questão do aborto. Será que o aborto deveria ser permitido? Será que não? Então, tem textos lá de autores que defendem o aborto com diferentes argumentos, textos de autores que são contra o aborto com diferentes argumentos. Então, esse é um livro muito legal para quem se importa com a ética, para quem quer estudar ética, para quem quer se aprofundar nessa área. E até para você que tem alguma dúvida mesmo sobre como você deveria se portar diante de algum desses assuntos. É um livro que vale a pena, você vai ter argumentos muito bem explicados, muito bem... né, a estrutura lógica do texto é muito boa, é fácil de acompanhar o raciocínio, em geral, não todos, mas em geral a estrutura dos artigos é bem feita, de modo que você consiga seguir a linha de raciocínio do autor, e aí você pode decidir se você concorda com o autor, se você não concorda, em qual parte que você não concorda, e assim criar os seus próprios argumentos para esses temas contemporâneos. O 7º livro também é um que eu não tenho aqui físico para mostrar para vocês, é o A História Tem um Sentido, do Raymond Buday. Esse é um livro sobre filosofia da história, que até inspirou um vídeo que eu fiz, vou deixar até o card aqui do lado de cá, para vocês assistirem depois se você ainda não tiver assistido. Ali a gente tem as respostas filosóficas tradicionais para um problema que é simples. Para onde vamos? Para onde que a humanidade está caminhando? Quer dizer, tudo que a gente passou na história, sabe? A Grécia Antiga, o Império Romano, a ascensão do cristianismo, a ascensão da burguesia, Revolução Industrial. Para onde que tudo isso vai? Certo? Onde que a gente vai chegar no fim das contas? E aí a gente tem então nesse livro um compilado mesmo de diferentes teorias da filosofia da história. A gente vai ter o Santo Agostinho, que vai trazer a ideia da cidade de Deus e da cidade terrena, e como que no final das contas Deus vai resolver toda essa história. A gente tem a ideia do Conte, que é uma ideia de uma civilização que progride, né? Que busca o progresso, que passa pelos seus 3 estágios, o estágio religioso, o estágio metafísico, o estágio científico. A gente tem o entendimento de Marx sobre a história, que acreditava que o fim da história se daria com a chegada do comunismo, e também outros pensadores como Fukuyama, que acreditava que o capitalismo é o final da história, que depois do capitalismo a gente não vai ter nenhum outro sistema,
É um livro interessante, se você quiser dar uma conferida no vídeo, é só clicar no card aqui em cima. Próximo livro da lista, um que eu acho essencial para qualquer estudante de filosofia, seja na faculdade, seja leigo mesmo, seja uma pessoa que não está fazendo um curso oficial de filosofia, mas que está estudando porque gosta, porque tem vontade. O Utilitarismo, de John Stuart Mill. Esse é um filósofo essencial, ele lutava muito pela liberdade, ele lutava pelo direito das mulheres, e ele tinha uma teoria ética, que é a teoria do utilitarismo, né? Na verdade, ele pega essa teoria do Jeremy Bentham, que tem antecedentes, tem outros pensadores que vieram antes, que falaram do utilitarismo sem usar esse nome. A gente pode falar até de Epicuro, lá atrás. Mas aí o John Stuart Mill, então, nesse livro, ele sistematiza essa corrente de pensamento ética, que é uma corrente que vai dizer que a boa ação é sempre aquela ação que proporciona o máximo de prazer possível para todos os envolvidos e o mínimo de dor possível para todos os envolvidos. Então, se você estiver na dúvida entre dois caminhos a seguir, escolha sempre aquele que dá mais prazer para todo mundo que está envolvido na situação e que dê o menos de dor, o mínimo de dor possível para quem está envolvido naquela situação. Aqui ele vai explicar muito bem as bases do utilitarismo, ele vai trazer alguns argumentos interessantes, como o argumento dos juízes competentes, que é uma parte bem específica do utilitarismo, vai trazer a ideia de que é melhor você ser sábio do que você ser tolo, e, principalmente, ele vai mostrar que até o Kant, que é um filósofo que, teoricamente, está numa outra corrente ética, que é a ética deontológica, ele vai mostrar como que, no fundo, o Kant é um utilitarista. Sem perceber, talvez, sem admitir, talvez, mas no fundo o Kant seria um utilitarista, de acordo com o John Stuart Mill. Vale muito a pena a leitura desse livro, tem muitos exemplos, é um livro divertido de ler, não é tão grande. Eu acho que é uma boa leitura pro ano que vem. Em nono lugar, a gente tem uma das grandes obras da filosofia, né? Textos clássicos, eles são clássicos, não é sem motivo. E na filosofia não é diferente. Eu estou falando agora de Ética a Nicômaco, do Aristóteles. Nem todos os livros que estão aqui nessa minha lista são livros que eu só li esse ano, tá? Tem alguns livros que eu já tinha lido, mas eu reli em 2023. E tem livros que eu já tinha lido algumas partes, mas que esse ano eu tive a oportunidade de ler o livro inteiro. E é uma experiência bem diferente. Você ler o livro inteiro e você, na faculdade ou por fora, ler alguns trechos, alguns excertos, algumas frases soltas. É completamente diferente a experiência. Aqui no Ética a Nicômaco, Aristóteles se propõe a resolver uma pergunta simples, que é a mesma pergunta do John Stuart Mill. Como que a gente garante a felicidade para as pessoas? A felicidade individual e a felicidade geral, a felicidade do Estado. E para isso ele vai mostrar que a felicidade ela é função da política. Para Aristóteles, a função da política, uma das funções da política, é garantir a felicidade das pessoas que compõem aquele Estado. Então, ele vai mostrar que é extremamente importante que a gente saiba o que é a felicidade, e aqui está um grande problema. Muitas pessoas, todo mundo, busca a felicidade, mas nem todo mundo sabe o que é verdadeiramente a felicidade. As pessoas confundem a felicidade com a riqueza, com a honra, e a felicidade ela é uma outra coisa. Para Aristóteles, a felicidade é uma atividade humana que está em conformidade com a virtude. Então, é essa a teoria que ele vai defender aqui nesse livro. Aqui a gente vê a questão do Aristóteles dizendo sobre a ética como resultado de hábito. Então, como que o hábito é importante para construir uma pessoa que tenha valor, para construir uma pessoa... Para que você seja uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa, você tem que ter hábitos e manter essa constância. A gente tem aqui a teoria da justa medida, que inclusive foi o tema do último podcast que eu postei na semana passada. E a gente tem ainda a parte que eu mais gosto desse livro, não sei se é a parte que eu mais gosto, mas uma das que eu mais gosto, quando Aristóteles fala da amizade. Basicamente tem 3 tipos de amizade e só um desses tipos é a amizade verdadeira. Esse livro, vale muito, muito mesmo a pena ler. É um livro essencial para qualquer pessoa que gosta de filosofia. 10º livro da lista, estamos chegando no final e a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que Immanuel Kant com a sua crítica da razão pura. Esse livro, ele é especial para mim porque ele traduz, em termos lógicos, uma ideia que eu tive quando eu tinha 15 anos de idade. Tem um amigo meu que acompanha muito o canal, tá sempre aqui assistindo os vídeos. Amigo, se você tá assistindo esse vídeo, você sabe que é você. No ensino médio, a gente uma vez estava conversando, você não vai nem lembrar dessa conversa. A gente estava conversando sobre religião, sobre Deus. E eu falei nessa conversa que talvez Deus fosse uma coisa tão grandiosa que talvez ele estivesse fora da capacidade humana de compreensão. Eu falei que Deus talvez... Eu não lembro o que eu falei na época, né? Porque faz quase 15 anos isso. Mas eu falei que talvez Deus existisse, mas que ele fosse uma coisa tão incompreensível pra gente que não tem como a gente saber se ele existe, no fim das contas. E essa é uma das teorias do Kant aqui no Crítica da Razão Pura. O que o Kant vai fazer nesse livro, ele vai se perguntar, a metafísica é possível como ciência? O que isso quer dizer? A matemática avançou muito
ao longo da história, certo? A física avançou muito ao longo da história. A química avançou muito ao longo da história. E a filosofia? Tem 2000 anos que a filosofia, pro Kant, tem 2000 anos que a filosofia está debatendo se Deus existe, se Deus não existe. Se nós temos alma ou se nós fomos feitos apenas de corpo, apenas de matéria. A filosofia tem 2000 anos que está discutindo o que é a liberdade, se existe livre-arbítrio. Cadê as respostas, sabe? Se a física avançou, se a química avançou, se a matemática avançou, cadê o avanço da filosofia? Parece que não tem. E aí ele vai tentar então entender a própria filosofia, no caso, a própria metafísica. Ele vai tentar entender o que constitui a metafísica. Então ele vai fazer um estudo de quais são as questões metafísicas. Depois ele vai partir para um estudo sobre a forma com que nós conhecemos, sobre a estrutura do conhecimento humano. E aí ele vai concluir, no fim das contas, que a metafísica não pode ser ciência. E por que a metafísica não pode ser ciência? Tem N argumentos aqui do Kant no livro. Mas basicamente ele está resolvendo a questão entre racionalistas e empiristas. Que é a questão: quando a gente nasce, já tem alguma coisa dentro da nossa mente? Existem ideias inatas? Existem ideias que já nascem com a gente? Ou todas as ideias vêm a partir da experiência? E a solução do Kant é que não existem ideias inatas, mas existem pré-condições para o conhecimento. E essas pré-condições são inatas. Por exemplo, todos nós enxergamos o universo com espaço e com tempo, como uma coisa que existe no espaço e com uma coisa que existe no tempo. E aí o Kant vai dizer, bom, mas o tempo e o espaço não necessariamente estão no universo. Eles são coisas que estão na nossa mente. Nós já vamos tentar entender o mundo partindo dos conceitos de tempo e de espaço. Portanto, tempo e espaço não são ideias que estão presentes na nossa mente, mas são categorias, são pré-condições para que a gente conheça o mundo. É impossível que a gente conheça o mundo para o que ele é fora do tempo e do espaço. A gente só conhece o que ele é dentro do tempo e do espaço. Por quê? Porque o tempo e o espaço são pré-condições que estão dentro da cognição humana, digamos assim. Certo? Então, essa é a teoria do Kant, que vai, no final das contas, dizer que Deus é impossível da gente saber se ele existe, se ele não existe e como que ele é. Embora ele seja necessário, segundo Kant, mas ele não é conhecível. E aí, essa é a explicação do Kant. Por isso que esse é um livro que me marca, assim, em certo sentido, porque ele sintetiza um pensamento que eu tive quando eu tinha 15 anos de idade, de uma forma muito melhor, obviamente, com 15 anos de idade eu não tinha capacidade de formular nada disso. E é um livro fantástico, assim, você encontrar... É um livro difícil, não é um livro fácil de ler, mas não é tão difícil quanto eu achava que era, certo? Quando eu tinha lido, já na faculdade, alguns pedaços e tudo, eu achava que Kant... Quando eu comecei a escutar falar de Kant, eu achava que eu nunca ia entender o que ele estava falando. Depois eu comecei a entender o que ele estava falando, mas achei que eu nunca ia conseguir terminar de ler um livro de Kant, né? E não só terminei esse, como terminei outros, e enfim, as coisas vão ficando mais claras ao longo do tempo, e esse livro passou a ser um dos meus favoritos, com certeza. O 11º livro da lista é um livro que eu tinha um certo ceticismo em relação a ele. Eu achava que era um livro muito, assim... Sabe aquela pessoa chata que quando tem uma coisa que todo mundo gosta, a pessoa acha que essa coisa é ruim? Às vezes, eu sou esse tipo de pessoa. Não tô dizendo que eu tô correto em ser assim. E esse livro, eu vi muitas recomendações dele e eu falei, gente, esse livro não deve ser tão bom. Tem tanta gente falando, eu fico meio assim com o pé atrás. Mas aí eu fui ler e realmente acabou se tornando um dos melhores livros que eu li este ano. Como ler livros do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. É um guia, até tá tendo subtítulo, né? O Guia Clássico para a Leitura Inteligente. É um livro sobre como ler livros. Como você faz para ler um livro de maneira mais inteligente. Para você absorver melhor o conteúdo, entender melhor o conteúdo daquele livro. Aqui eles têm uma teoria de que existem 4 níveis de leituras diferentes, né? E os níveis principais, os níveis que vão realmente te elevar, assim, como pessoa, são os níveis 3 e 4. Então eles te mostram como que você pode fazer uma leitura ativa para que você consiga chegar nesses níveis de leitura e assim você saiba o que você tem que marcar num livro, o que você tem que anotar, o que você tem que esperar de um livro, o que você tem que perguntar para o livro, como que você faz para manter essas informações ao longo do tempo. As dicas em si nem são dicas assim espetaculares, no sentido de que eu não vi aqui nenhuma dica nova que eu nunca tinha visto antes. Então as dicas elas são boas se você nunca viu nenhuma dica sobre a leitura. Se você já viu, talvez as dicas não sejam surpreendentes. Mas a sistematização dos níveis de leitura é extremamente interessante. E eles mostram também como que ler livros pode tornar a vida de uma pessoa melhor. Eu acho muito interessante essa leitura que eles fazem de como que o livro ele deve ser uma coisa que te eleva. Uma coisa que te pega em um nível e o autor está num nível acima. Por isso você tem que ler o livro. Porque o livro é a tentativa do autor de te levar para o nível em que ele está.
certo? E aqui eu não tô falando de você ser uma pessoa melhor no sentido de que o autor, ele é um grande sábio, elevado, coisa e tal, não é isso. Mas o exemplo do Kant que eu dei no livro passado. Com 15 anos de idade eu tava num nível, certo? O Kant estava num nível muito acima. Quando eu leio Kant, eu saio do nível que eu tava e eu escalo aqui para tentar chegar no meu entendimento a partir de uma nova estrutura, a partir de um pensamento mais sistematizado. Por isso que o livro, ele te eleva em certa forma. Então, esse livro tem dicas interessantes, mas eu gosto bastante da sistematização em 4 níveis de leitura que ele faz. Inclusive, ele mostra como que a leitura filosófica é um dos tipos de leitura mais difíceis que existe, e realmente é. Mas ele te dá alguns caminhos ali para você conseguir percorrer com mais facilidade essa jornada pelo mundo da filosofia. Chegamos então ao último livro da lista, que é A Origem da Desigualdade entre os Homens, do Jean-Jacques Rousseau. Esse é um livro que, no ensino médio, a gente escuta falar que Rousseau diz que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe, né? Mas essa é uma leitura muito rasa. Assim como toda filosofia no ensino médio, infelizmente, ela é rasa. O que não é um problema só da filosofia, tá? A física que a gente aprende no ensino médio, ela é rasa. A química que a gente aprende no ensino médio é rasa. A biologia que a gente aprende no ensino médio é rasa, porque é assim que funciona o sistema no ensino médio. Mas ler Rousseau direto na fonte é uma experiência diferente. Eu já até tinha lido, mas ler de novo Rousseau é extremamente interessante. Porque aqui a gente tem uma teoria não só sobre a desigualdade, mas uma teoria sobre a natureza humana, sobre os sentimentos humanos, sobre como que a gente se constitui como comunidade no mundo, como a gente se constituiu como humanidade ao longo do tempo. E eu acho que ele mostra muito bem assim como que o ser humano ele acaba chegando a coisas como assassinatos, como guerras, como traições, a partir da sua própria natureza. É uma leitura extremamente interessante. Embora eu concorde apenas em algumas partes com Rousseau, na briga entre Hobbes e Rousseau, eu tendo mais para Hobbes do que para Rousseau, mas ler A Origem da Desigualdade entre os Homens é uma leitura muito legal, muito interessante. Antes de terminar, um livro bônus. Eu sempre falo como que é importante a gente ler comentadores de filosofia, ou seja, autores que não são propriamente filósofos, mas que são professores de filosofia, pesquisadores em filosofia, e que escrevem um livro para tentar deixar mais claro o que o autor queria dizer no seu original. Então eu trago aqui para vocês Compreender Hobbes, do Stephen J. Finn. Por que esse livro é tão legal? Porque eu gostei tanto dele, a ponto de eu aumentar a lista, que era para ser 12 livros, para 13, só para incluir ele. Porque além desse livro me fazer compreender melhor Hobbes, porque ele traz aqui não só Hobbes político, que é o que a gente mais vê na faculdade de filosofia, mas ele traz a metafísica de Hobbes, a ética de Hobbes, a filosofia da religião de Hobbes, coisas que às vezes nem nos materiais de história da filosofia a gente não tem. Ele é mais do que um livro sobre Hobbes. Esse é um livro que me fez entender melhor o que é filosofia. Por que a gente deve estudar filosofia? Ele é um livro que mostra melhor como que a gente faz para argumentar de maneira coerente, para ser melhores argumentadores, para analisarmos melhor os argumentos dos autores que a gente lê, dos autores que a gente encontra, das pessoas que a gente conversa. Então ele é um livro que o título é pouco para ele, sabe? Você lê o livro Compreender Hobbes, se você não quer compreender Hobbes, você não vai comprar o livro. Só que aí você perde um tesouro que tá aqui dentro, que vai para além do Hobbes. Então esse é um livro que vale a pena não só para quem quer compreender Hobbes, mas para quem quer compreender filosofia como um todo. E essas então foram as minhas 12 leituras favoritas, as minhas 13 leituras favoritas do ano de 2023. Se você gostou de qualquer um dos livros e quiser comprar um deles, é só clicar nos links que estão aqui abaixo na descrição. Além disso, não deixe de escutar o podcast do Segunda Navegação, onde toda semana, na segunda-feira, eu posto um novo episódio com uma nova aula, explorando algum autor, alguma questão filosófica. Além disso, eu tenho um perfil no Instagram, onde de segunda a sexta tem conteúdo novo de filosofia para você. Eu te vejo no ano que vem, um feliz ano novo a todos e até mais.